Esta foi a primeira fatalidade humana num voo espacial. A Soyuz 1 foi o primeiro voo tripulado da primeira geração de naves desenvolvidas como parte do programa lunar soviético. Lembrando que o cenário na época era de extrema pressão para a União Soviética, devido à corrida espacial. O lançamento da Soyuz 1 foi uma tragédia anunciada. Foram identificados vários problemas técnicos na nave, mas a pressão política para seguir em frente com a missão foi grande. Por isso foi tomada a decisão de lançá-la mesmo assim. Alguns dos problemas mais graves incluíam falhas no sistema de orientação, no sistema de freio e no sistema de transmissão de dados. Além disso, havia defeitos nos circuitos elétricos e nos sistemas de ar e água. Algumas fontes detalham que o astronauta escolhido, Vladimir Komarov, sabia dos problemas e escolheu se sacrificar no lugar de seu amigo, o também astronauta Yuri Gagarin, e que sabia que era uma viagem sem volta. Porém, esses relatos não têm base histórica. Tanto Komarov como Gagarin estavam ansiosos para voarem na Soyuz, que até então só tinha tido voos não tripulados. A Soyuz 1 decolou em 23 de abril de 1967 e logo após a entrada em órbita, os primeiros problemas apareceram. Ocorreu uma falha no sistema de orientação, o que impediu que os seus motores se acendessem corretamente. Komarov passou alguns dias tentando estabilizar a trajetória da nave e resolver alguns problemas técnicos. No entanto, o defeito no sistema de orientação era grave e não foi possível estabilizar a sua órbita. Então a missão foi cancelada e Komarov iniciou imediatamente a preparação para a reentrada. Apesar das dificuldades técnicas encontradas até aquele ponto, Komarov não teria problemas para pousar em segurança. Porém, mais uma falha, dessa vez crítica, aconteceu. Para diminuir a velocidade de descida na atmosfera, primeiramente o paraquedas auxiliar foi aberto, e depois o principal. O principal, porém, não abriu. Komarov ativou então manualmente o paraquedas reserva de emergência, mas as cordas dele acabaram se enrolando com a do paraquedas auxiliar, e a Soyuz desceu praticamente sem freio na atmosfera, a quase 144 km por hora, sobre a província de Orenburgo, na Rússia. A nave atingiu o solo e na sequência explodiu. Komarov morreu pelo impacto, não pelo incêndio, e não há evidências de que ele tenha gritado ou chorado antes do impacto com o solo. Existem versões que dizem que durante o retorno Komarov ainda estava em contato com o controle terrestre e que teria feito duras críticas ao programa e à União Soviética. Porém, os especialistas acham isso improvável, já que Komarov foi tido como um cidadão soviético patriótico. As partes de seu corpo não foram encontradas todas de uma vez. Primeiramente, foi recuperado um amontoado reduzido de forma irregular, que acreditavam ser uma parte de seu calcanhar. Essa foto, inclusive, ficou bem famosa. Mas essa imagem não se trata do que sobrou do cosmonauta, mas sim uma parte dele. Mais tarde, outras partes de seu corpo foram descobertas e enterradas no memorial que foi erguido no local da queda. Komarov foi condecorado com o título de Herói da União Soviética. A Soyuz 11 foi a segunda tentativa da União Soviética de enviar astronautas à sua primeira estação espacial, a Salyut 1. A nave acomodava 3 cosmonautas, Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov e Viktor Patsayev. A nave foi lançada no dia 6 de junho de 1971 e sua missão no espaço foi um sucesso. Eles acoplaram a Soyuz 11 no dia seguinte, dia 7 de junho, e permaneceram na estação espacial por 23 dias, quebrando o recorde de permanência no espaço naquela época. A missão foi cumprida pelos cosmonautas e eles iniciaram a reentrada na atmosfera, aterrissando no dia 29 de junho de 1971 no Cazaquistão, território da até então União Soviética. Apesar de tudo parecer ter sido um sucesso, quando abriram a escotilha da nave, uma desagradável surpresa. Todos os tripulantes estavam sem vida. Kerim Kerimov, presidente da comissão estatal, falou sobre a condição dos corpos. Estavam todos sentados, imóveis, com marcas azuis em seus rostos e com traços de sangue em seus narizes e ouvidos. Rapidamente, a equipe local determinou que a causa da morte teria sido asfixia, causada por uma descompressão.
O gravador de dados vitais de um único cosmonauta usando sensores indicou que a parada cardíaca ocorreu em 40 segundos após a perda da pressão. Como ainda estavam acima da atmosfera, esse é considerado o único acidente fatal que aconteceu no espaço. Ainda que pareça reconfortante saber que os cosmonautas não sentiram tudo o que estava acontecendo em seus organismos, é fato que seus últimos segundos de vida foram, no mínimo, desesperadores e muito dolorosos. Apesar de as autópsias oficiais permanecerem em sigilo na Rússia até hoje, atualmente temos esse conhecimento científico do que acontece com um organismo vivo que é submetido a essas condições que os cosmonautas passaram. Dores intensas no peito, abdômen e cabeça, para começar, seguindo pelo rompimento de tímpanos, com sangue saindo por suas orelhas. Os três receberam um funeral de Estado e foram enterrados nos muros do Kremlin, que fica na Praça Vermelha, em Moscou. A missão espacial STS-51L foi o 25º voo do programa ônibus espacial e o 10º voo do Challenger. A missão desta vez contava com uma novidade. Um civil teria oportunidade de viajar ao espaço. O programa se chamava Projeto Professor no Espaço e foi lançado no ano de 1984. Dentre os 40.000 professores que se cadastraram, foram escolhidos dois: a titular Krista McAuliffe e sua substituta, a professora Barbara Morgan. Além da professora, a tripulação contava com os seguintes membros: o comandante Francis Scooby, o piloto Michael Smith, os especialistas de missão Ellison Onizuka, Judith Resnick e Ronald McNair. Também havia o especialista de carga Gregory Jervis. Havia uma grande preocupação a respeito da temperatura no dia do lançamento, já que havia a possibilidade de as juntas tóricas não selarem. Portanto, o vice-presidente de engenharia e o vice-presidente do programa de propulsores espaciais não recomendaram um lançamento com temperaturas abaixo de 12 graus. Porém, o gerente de projeto da NASA e o líder de equipe de gerenciamento de missão da NASA ignoraram a discussão sobre as juntas tóricas e, juntos, os dois concordaram em prosseguir com o lançamento. No dia 28 de janeiro de 1986, o lançamento do Challenger foi adiado em 1 hora para que o gelo do dia anterior derretesse. Uma inspeção realizada 20 minutos antes do lançamento indicou que o gelo estava derretendo, com a nave sendo liberada para lançamento às 11h38 da manhã, com uma temperatura do ar de 2 graus Celsius. As temperaturas extremamente baixas enrijeceram as juntas tóricas de borracha, conhecidos também como anéis de vedação, reduzindo sua capacidade de selar as articulações, e apenas 73 segundos após o lançamento, o Challenger se desintegrou no ar. A cabine da tripulação era feita de alumínio reforçado e se separou inteiramente do resto do orbitador. Análises dos destroços mostraram que pelo menos alguns dos astronautas estariam vivos após a desintegração. A cabine da tripulação acertou o oceano a uma velocidade de 333 km por hora, aproximadamente 2 minutos e 45 segundos depois da desintegração. A desaceleração foi estimada em 200 G, ultrapassando em muito os limites estruturais do compartimento da tripulação e os níveis de sobrevivência dos astronautas. Todos os 7 tripulantes perderam suas vidas e a causa da morte deles foi inconclusiva. Columbia marcou o segundo acidente fatal para o programa do ônibus espacial da NASA. A missão STS-107 começou com o lançamento no dia 16 de janeiro de 2003 e durou 15 dias. A tripulação era composta pelo comandante Rick Husband, o piloto Willie McCool, os especialistas de missão David Brown, Kalpana Chawla e Laurel Clark, e os especialistas de carga Michael Anderson e Ilan Ramon. Após o sucesso da missão no espaço, o Columbia iniciava a reentrada na atmosfera, e faltando apenas 16 minutos para a nave aterrissar, houve sua desintegração nos céus, causando a morte instantânea de todos os tripulantes. A causa do acidente foi uma falha técnica. Um pedaço de espuma isolante se separou da seção esquerda do suporte duplo do tanque de combustível externo e atingiu a parte inferior da asa esquerda.
Isso deixou o Columbia incapaz de suportar as temperaturas extremas geradas pela reentrada. Por conta desse acidente, o programa foi suspenso por um tempo na época, e em 2011 a NASA encerrou permanentemente o seu programa de ônibus espaciais depois de 30 anos e 130 missões realizadas. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like. Se inscreva também no nosso canal e ative o sininho para não perder os nossos novos conteúdos. Até a próxima!